Mais uma quarta-feira chegou e mais uma vez eu estou nesse canal, saudando você com a paz de Cristo, desejando que encontre você bem, na paz, na alegria que somente Deus pode dar. Quero agradecer o seu contato, os novos inscritos, o seu like, o seu comentário e te convidar já, nosso texto de hoje, Ruth, capítulo 2, versículo 12, é o nosso texto de hoje. Sabe que eu estou já há algum tempo numa viagem nas páginas da Bíblia, especialmente no Velho Testamento, estou no momento no livro de Isaías, mas há algum tempo atrás eu li o pequeno livro de Ruth. Pequeno livro de Ruth, eu quero te convidar a ler Ruth, capítulo 2, versículo 12, que é o nosso texto principal, que diz o seguinte, o Boaz falando para Ruth: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Deus é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E de fato, o livro de Ruth mostra exatamente essa mensagem, Deus sendo recompensador e galardoador. O livro de Ruth é um livro que conta uma história, uma bela história, inclusive, de um ancestral de Davi, que seria ancestral assim, de Jesus, numa época muito complicada no povo de Israel, que é chamado época dos reis. Lá em Juízes, capítulo 19, 25, tem uma frase, e essa frase ela é repetida várias vezes naquele livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Pois é, era uma época difícil, como é uma época nos dias em que nós vivemos. Cada um fazia de acordo com as suas conveniências. E se você for ler o livro de Juízes, você vê cada história absurda, exatamente histórias que mostram a decadência espiritual que tinha acontecido em Israel, após o bom período de Moisés e Josué, quando o povo foi chamado para uma busca de Deus. Cada um fazia o que bem entendia, como os dias de hoje. Cada um é dono do seu nariz, cada um faz conforme as suas conveniências. E foi uma época difícil. Porém, é interessante, é importante frisar que sempre no meio de um momento em que a maioria não quer saber de Deus, sempre há alguns que decidem andar na contramão. Como, por exemplo, na época de Noé. Você lembra lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1, quando Deus manda Noé preparar a arca e entrar na arca, ele diz: Noé, reconheço que você tem sido diferente, tem sido íntegro no meio de uma geração corrompida. Pois é, no livro de Ruth é algo assim. No livro de Ruth nós encontramos a Ruth, a personagem principal, nós encontramos a sua sogra Noemi, nós encontramos Boaz, o futuro marido da Ruth, com as pessoas que, a despeito da maioria não estarem mais interessadas em fazer a vontade de Deus, essas pessoas fazem questão de viver conforme o Deus de Israel. Algo interessante é que a Ruth ela não é uma israelita, ela é uma moabita na realidade. E mesmo assim ela conhecia o Deus de Israel e ela procurou assim viver segundo Israel, ou segundo assim o que Deus ensinava. O livro de Ruth começa de uma forma amarga. Noemi, uma viúva, idosa, perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos. No capítulo 1, versículo 21, ela diz: eu estou amarga porque a mão do Deus de Israel pesou sobre mim e por isso não me chame mais de Ruth, que dá a ideia de suavidade, mas me chame de Mara, amarga com a vida que ela estava vivendo naquele momento. E é compreensível. Você já pensou? Perdeu uma mulher naquela época, perdeu o marido, tinha os filhos para cuidar, perde os 2 filhos, fica só ela, as 2 noras, uma delas inclusive assim a deixa, e fica só ela e a Ruth. Então dá para entender até certo ponto a amargura que ela sentiu e que muitas vezes nós sentimos também diante do sofrimento. Porém, eu gosto dessa palavra, porém, entretanto, todavia, para o povo de Deus, para quem confia em Deus, sempre há um porém. Porém, a partir do capítulo 2, o livro se torna leve, doce.
como a Ruth. Na sua pobreza, ela humildemente vai colher espigas, algo que pela lei de Moisés era permitido que os pobres fizessem em terras de pessoas ricas. Nem todo mundo naquela época fazia mais isso, como eu falei, era uma época em que as pessoas não ligavam muito para o que Deus mandava, mas alguns faziam, alguns continuavam cumprindo a lei de ajudar os pobres. E a Ruth vai procurar. E eu gosto do que é escrito no capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade ou casualmente, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Elimeleque era o marido da Noemi. Olha só, casualmente ela vai ao encontro de um parente de Noemi. Um homem temente a Deus, Boaz, que trata todas as pessoas com generosidade. Generosidade que a própria Ruth, no versículo 19, reconhece. Um homem que fez exatamente aquilo que se esperava de alguém que servia a Deus, mas que vivia no momento em que a maioria não estava mais interessado em servir a Deus. Porém, o texto que mais me chamou a atenção, que é o texto principal, é o que o Boaz fala para Ruth. O Boaz sabe da história da Ruth, sabe como ela veio de Moabe, de como ela não topou, não concordou em deixar a Noemi sozinha, de como ela foi generosa para com a Noemi. A outra nora, a órfã, ela saiu, a Noemi insistiu para que as duas fossem embora, procurassem cuidar das suas vidas, casarem-se de novo, mas a Ruth disse aquela frase tão interessante: o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo, e ela não concordou em abandonar a sogra naquele momento difícil. Aí o Boaz, sabendo disso, ele diz: que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas, olha que palavra maravilhosa, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. A história de Ruth. O amor para com a sua sogra, Noemi, era de conhecimento de todos, e sua generosidade chega aos ouvidos de Boaz. E ali, com Boaz, a Ruth será protegida, porque naquela época umas viúvas elas eram muitas vezes exploradas. Às vezes as pessoas até permitiam que colhesse espigas, mas com fins de explorar. Mas Boaz não. Boaz é um temente a Deus. Boaz obedece à lei de Deus. E Boaz inclusive diz: fique comigo, porque aqui você terá proteção. E aí ele até trata a Ruth de uma maneira, até certo ponto, muito galanteadora, que inclusive no final da história, você sabe, ele acaba casando com a Ruth. Mas eu quero chamar a atenção. Ele diz, Boaz diz: você veio em busca para ficar sob a proteção das asas, buscando refúgio nas asas de Deus. Pois é, na Bíblia, Deus é muitas vezes tratado como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, como uma águia que cuida das suas crias, como uma ave sob, ou seja, embaixo de cujas asas se protege os seus. O Salmo 91 fala isso, quando ele diz: ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. No versículo 1 ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sim, quero chamar nossa atenção, quando Ruth, uma moabita, uma estrangeira, uma pessoa que conhecia vários deuses, ela fez do Deus de Israel o seu único Deus e não mais os deuses daquela nação. Ela se colocou debaixo das asas de Deus, e o Senhor tornou-se o seu protetor e começou a trabalhar na vida dela de uma maneira assim maravilhosa e poderosa, fazendo com que ela inclusive fosse dirigida aos campos de Boaz, um parente da Noemi. E que com isso a vida, a história daquela mulher, uma estrangeira, ela vai fazer parte da história de Davi, é um ancestral de Davi. E se você for ver na genealogia de Jesus, no capítulo 1 de Mateus, ela aparece como também uma ancestral de Jesus. Além disso, ao ficar com sua sogra e dela cuidar, abrindo mão do seu conforto pessoal, Ruth se coloca totalmente nas mãos e sob as asas
protetoras de Deus. E olha que Deus muito aprecia e muito se alegra quando Deus vê uma pessoa cuidando de uma outra pessoa, porque se há algo que Deus valoriza muito, são as suas criaturas. E qualquer pessoa que valoriza as suas criaturas e que busca, inclusive, ajudar, diminuir o sofrimento, esse se torna muito cuidado e muito amado de Deus. Quero falar um pouquinho do Novo Testamento. No Novo Testamento, falando a Jerusalém, um pouquinho antes de morrer, Jesus olha a cidade, chora sobre ela, inclusive, e ele pronuncia aquela frase bem conhecida: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Sim, eu quero nesta quarta-feira dizer para você que quando nos aproximamos de Deus, nos colocamos debaixo das asas dele, ele como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, e vai mexer com o pintinho de uma galinha para você ver o que acontece, se você não vai tomar umas bicadas. Então você vai tomar, porque ela é protetora, e Deus é conosco assim, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, seremos sempre acolhidos por ele, e qualquer pessoa que se levanta contra nós, sempre terá Deus como nosso protetor, como aconteceu com a igreja no comecinho, quando o Saulo de Tarso ainda perseguia a igreja. Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Deus. Então, não importa onde estamos. Ruth era uma moabita, era uma estrangeira, nem fazia parte do povo de Israel. Mesma coisa hoje, não importa onde estamos, não importa a nossa condição, o que importa é termos um coração que depende do Senhor, desejoso de ter Ele como nosso Salvador e Senhor, como aquele que manda em nós, mas também como aquele que vai cuidar de nós, como Ele mesmo diz que vai cuidar. O texto de Ruth diz que por casualidade, que casualmente, Ruth foi dirigida aos campos de Boaz. Alguém diria: nossa, Ruth, que sorte você teve de ir exatamente para os campos de um parente da Noemi. Pois é, não foi casual. A pessoa que depende de Deus não vive de casualidade ou de sorte. Como diz um irmão nosso, amigo meu, Vitor, né? Sorte é ter Deus. Sorte é ter Deus na nossa vida. Isso sim. Isso não depende de sorte. Sabe por quê? Porque é uma decisão que eu e você todos os dias podemos fazer. Há mais de 3 décadas eu disse: Jesus é Senhor da minha vida. Eu creio que talvez também seja a sua experiência já há algumas décadas, alguns anos, alguns meses, não importa. Mas sabe, a partir do momento que nós nos colocamos debaixo das asas protetoras de Deus, nós não temos mais sorte. Tudo que acontece na nossa vida é ação protetora e poderosa do nosso Deus sobre nós. Como a dependência e humildade demonstrada por Ruth me tocam e me inspiram a também ter sempre essa dependência humilde de meu Pai Celestial. Às vezes, Deus que permite que nós vivamos momentos de dependência dele, momentos às vezes até onde nos sentimos até certo ponto humilhados, como a Ruth foi assim buscar o que sobrava dos campos dos ricos do Boaz. Mas às vezes Deus permite que façamos isso para que nós nos tornemos mais dependentes dele, nos tornemos mais trabalháveis nas mãos dele, e uma vez quando nós somos levantados, o nosso coração é um coração muito mais terno diante do sofrimento do outro. Por quê? Porque olhamos o outro, lembramos como Deus foi bom para conosco, e isso nos faz também querer minimizar, querer ajudar o outro nas suas dores. Nesta quarta-feira eu quero encerrar esse vídeo dizendo que tenhamos uma semana certo que seremos cuidados por Ele, nosso Criador. Todas as pessoas são criaturas de Deus e Ele tem um amor todo especial para cada um de nós, porque somos criados à imagem e semelhança dEle. Mas sabe, para eu e você, que declaramos um dia Jesus como Senhor, que andamos nos passos de Jesus, nós fizemos de Deus o nosso esconderijo, a nossa rocha e a nossa fortaleza, e sob as asas dele,
todos os dias nós estamos sendo cuidados e amados por nosso Pai Celestial. Eu acredito que é a sua experiência. Quantas vezes Deus mostrou exatamente nos momentos de dificuldade que estávamos cuidados sob as asas protetoras da galinha de Israel, da águia de Israel e no Novo Testamento de Jesus, aquele que prometeu que nunca nos deixará, mas estará conosco até o fim. Mateus capítulo 28, versículo 20. Se você quer ter essa mensagem por escrito, é só ir lá, o portal igrejadecristo.net. Lá você vai fazer uma pesquisa buscando refúgio nas asas de Deus. Que nesta quarta-feira, que essa mensagem inspire você a viver uma vida muito mais feliz, muito mais alegre, uma vida com muito mais segurança. Porque você está debaixo das asas de Deus. E para você que ainda não se colocou, o meu convite é: está esperando o quê? Hoje é o dia de dar mais um passo em direção às asas desse Deus maravilhoso que nós temos. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.